Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Então vamos lá voltar à palavra, meus irmãos. Eu quero guiar-te de volta ao livro de Malaquias. Nós começámos a estudar este livro na semana passada. Quero até, uma vez mais, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira vez. A mensagem que eu vos quero pregar chama-se... Portanto, a mensagem que eu vos quero pregar, e agora tinha aberto o sermão errado, estava no sermão de Alger, já abri no sermão certo. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se O Escândalo que é Deus amar-me. O escândalo que é Deus amar-me. Não faças de tantas mensagens de autoestima que andam à nossa volta uma razão para não te surpreenderes com o facto de Deus te amar. Estou a fazer uma grande simplificação. Nós vivemos hoje num contexto onde não falta à nossa volta mensagens de autoestima. Aliás, acaba por ser uma espécie de religião oficiosa, não é uma religião oficial das pessoas, mas acho que se poderia dizer acerca do nosso mundo, vamos dizer, o mundo ocidental no século XXI, que todos nós somos ensinados a amar-nos a nós próprios. Hoje a autoestima é uma espécie de religião não oficial, mas oficiosa. Todos somos encaminhados a descobrir quem somos e a amar-nos por quem somos. Talvez por isso possa parecer irrelevante que Deus nos ame. Quer tu acredites em Deus, quer não acredites. Porquê? Porque estás tão habituado a ouvir que é importante que tu te ames a ti próprio, é importante tu teres uma boa autoestima, que de repente ouvires falar de Deus ouvires falar acerca de Deus te amar, isso pode até não te dizer assim tanto. Sim. Imagina, se tu não acreditares em Deus, a ideia de acharmos que Deus nos ama pode parecer até razoável para ti. Ok, eu até nem acredito em Deus, mas se Ele existir, eu acho bem que Ele me ame. Porquê? Porque, de certa maneira, todos nós estamos educados para acharmos que não só devemos ser amados, eu devo amar-me a mim próprio, mas achar que o outro também me deve amar. Agora, deixa-me dizer-te que não permitas que o excesso de discursos de autoestima, e repara, se tu entrares numa livraria, hoje em dia o mais frequente, uma boa livraria, é ver uma secção só de autoajuda, de discursos de autoestima, mas não deixes que esses discursos de autoestima te tirem a surpresa pelo facto surpreendente de Deus te amar. Vou explicar mais à frente. Mas eu gostava que hoje, ao ouvires o Evangelho a ser pregado, tu compreendesses o escândalo que é Deus te amar. O custo que é Deus te amar. A surpresa que é Deus te amar. E deixa-me já antecipar aquilo que eu vou querer enfatizar ao longo deste sermão. Quando, através de Jesus, tu sabes que Deus te ama, a tua vida não pode ficar na mesma. A nossa vida não pode ficar igual quando nós lidamos seriamente com o facto de que Deus nos ama. Vamos orar para que esta mensagem possa encontrar casa no nosso coração. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã. Obrigado porque nesta casa de oração, quando as pessoas que aqui vêm chegam, ó Senhor, nós estamos mesmo totalmente aqui, com os nossos receios, com os nossos medos, com a nossa fé, com a nossa força, tudo aqui está. Quando o povo de Deus se reúne, traz tudo com ele, aquilo que já está nele. E por isso eu agradeço, Senhor, por esta porta aberta, pelo facto de nós te louvarmos com canto, de orarmos. Obrigado, Senhor, porque
quando lemos a Tua Palavra, quando oramos uns pelos outros, o fazemos com sinceridade, o nosso coração fica mesmo à mostra. Ó Senhor, obrigado porque a Igreja é um espaço da nossa sinceridade. Ao mesmo tempo, nós pedimos-te que Tu conduzas o nosso coração nesta manhã, para que aquilo que nos anime não seja apenas a admissão daquilo que nós somos neste momento, mas o passo em fé, o passo em frente com aquilo que Tu queres que nós sejamos no futuro. É isso que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Volta lá a palavra. Semana passada eu tinha deixado um trabalho de casa. Eu espero que o facto desta igreja ter trabalhos de casa não afaste ninguém dela, pelo contrário. Imagina, se tu entrares para um curso e os professores não forem exigentes, provavelmente o curso para o qual tu entraste não é grande coisa. Tu não queres entrar, por exemplo, quando pensamos em curso, futuro de estudos, tu não queres entrar para um curso que seja fácil. Tirar um curso que é fácil não é grande coisa. Tu queres terminar um curso que tenha sido difícil e no final pensares assim, consegui. Então, a mesma coisa acontece nesta igreja de outra maneira. Nós estamos a começar a estudar o livro de Malaquias. Deixem-me dizer, meus irmãos, que isto não seja fácil para ti, porque se for fácil não tem interesse nenhum. Então, uma das coisas que eu tinha pedido é trabalho de casa. Então, vou começar, ainda antes de perguntar quem fez o trabalho de casa, eu vou pedir às pessoas que estavam cá no domingo passado que levantem as mãos. As pessoas que estavam no domingo passado, que levantem as mãos. Então a pergunta que eu vou fazer de seguida é só para estas pessoas. Mas levantem mesmo as mãos. Levanta-me sem vergonha, sem vergonha. Filipe, levanta. Ok, bem, isso, bem levantado. Agora, vão baixar, ok? Agora, vão baixar as mãos, ok? Vão baixar as mãos. Aí eu vou piorar do que fiz no primeiro turno. Vão baixar as mãos aqueles que leram o livro de Malaquias em voz alta. Ok, podem baixar, podem. Eu piorei no segundo turno, porque no primeiro eu pedi que baixassem as mãos aqueles que não tinham feito o trabalho de casa e agora ficaram, mesmo para a vergonha total, né? Ficaram aqueles que não fizeram. Eu avisei-vos, eu disse, olha que eu vou perguntar, esta é uma escola difícil, esta não é uma escola fácil, a Igreja da Lapa não é uma escola fácil, é uma escola difícil. Eu disse, e na quinta-feira, para aqueles que são crentes, que são aqueles que vêm à quinta-feira, não é? E na quinta-feira eu voltei a dizer, não se esqueçam. Bem, é melhor a mensagem. Mas eu tenho uma vontade mesmo maligna, é mesmo maligna, esta não é do Espírito Santo. Eu tenho uma vontade de pedir agora só aos homens que foram jogar à bola na quinta-feira às 8h30. Eu não reparei, mas se houve algum homem que teve o descaramento de se levantar cedo no feriado, deixando a família em casa para ir jogar à bola e voltar a achar que era o miúdo que era, com 12 anos, e não leu isto, é este o pecado que Jesus falava que era imperdoável, ok? O pecado contra o Espírito Santo. Pronto, agora que já tirei isto dentro do meu sistema, vamos lá voltar até à palavra. Quero que tu voltes a colocar os teus olhos nos primeiros 5 versos. Nós lemos o primeiro verso a semana passada, agora do verso 2 até ao verso 5. Volta a ler na diagonal. Eu sei que a tradução que eu li, ela é muito amada. Por exemplo, se tu, como eu, cresceste numa igreja evangélica desde a tua infância, uma coisa engraçada é que os evangélicos, aqueles evangélicos que crescem na igreja, já estão habituados a este português arcaico de João Ferreira de Almeida. Então, até quando o texto é difícil, a gente parece que já está a entender, mas eu sei que a tradução que eu li pode parecer bastante difícil para alguém que não teve o passado de crescer numa igreja evangélica. Então eu gostava que do verso 2 até ao verso 5, gostava rapidamente de explicar o que é que está a acontecer. Deus diz ao seu povo, que o povo de Deus é o povo de Israel. Deus está a dizer uma coisa ao seu povo, já vamos ver o que é que Deus diz ao povo, e o seu povo tinha voltado do cativeiro da Babilónia há cerca de 100 anos. Portanto, tinham passado cerca de 100 anos desde o cativeiro da Babilónia. O que é isso, o cativeiro da Babilónia? O povo judeu tinha tido uma experiência verdadeiramente traumática
de ter sido conquistado por outros povos. A Bíblia, quando fala acerca desta experiência traumática no Velho Testamento, a Bíblia explica, preto no branco, sem medo, a Bíblia explica que Deus quis que isto acontecesse ao povo para que o povo fosse corrigido. Então, eu quero já dizer-te e assumir uma coisa que a Bíblia diz e assume. Deus, na sua palavra, admite que usa circunstâncias que nós desejamos não viver para nos corrigir. Então, isto tinha acontecido. Já no passado tinha havido outro cativeiro que o povo de Israel, o povo de Deus, tinha passado no Egito. Agora, este cativeiro da Babilónia tinha durado cerca de 70 anos e o povo, quando finalmente volta à sua terra, a Israel, quando volta a Jerusalém, naturalmente trazia as expectativas que nós trazemos quando nos livramos de um grande problema. Pensa num grande problema que tu tenhas tido na vida. O mais fácil, quando tu tens um grande problema, é pensar: se este problema passar, a minha vida vai ser incrível. Não é? Então, quando geralmente o grande problema que nós atravessamos termina, nós estamos completamente motivados. Agora é que vai ser. A nossa expectativa está lá em cima. O que é que acontece? 100 anos passaram e as expectativas do povo judeu não se tinham concretizado. Eu vou-te falar numa delas, por exemplo. Havia a expectativa que os judeus tinham de receber o Messias por parte de Deus. E o Messias ia levar Israel à glória que Deus tinha prometido. Essa é uma das expectativas que ficou por cumprir. Resultado, 100 anos depois de um grande problema ter ficado resolvido, neste caso o cativeiro na Babilónia, o povo em Jerusalém já não está tão diferente assim do povo quando se estava a portar mal antes do castigo de terem de ir para o cativeiro. Então, é importante tu saberes isto, porque a cada linha que tu estejas a ler do livro de Malaquias, tu precisas de compreender este contexto. Malaquias vai trazer a palavra do Senhor, o peso do Senhor, que vimos a semana passada, a palavra do Senhor, a sentença do Senhor. Malaquias vai trazer, e assim muito resumidamente, e estou mesmo a fazer um resumo muito rápido daquilo que falámos a semana passada, muito resumidamente, qual é o método que Deus vai usar através de Malaquias para falar ao povo. Deus vai apontar, acusar o povo 6 vezes de coisas que o povo está a fazer mal. O povo vai perguntar a Deus que coisas são essas. Nesse sentido, o povo vai apresentar uma dúvida a Deus. É por isso que nós chamamos esta série de mensagens Dúvidas Sinceras. As perguntas que nós fazemos a Deus. Então, isto vai acontecer ao longo do livro de Malaquias. 6 vezes Deus vai dizer: vocês estão a fazer isto mal. E 6 vezes o povo vai reagir: como assim? E daí vai sair sempre uma lição. Hoje nós estamos na primeira acusação que Deus faz. Então, voltando aí ao verso 2, vocês encontram a afirmação que Deus faz. Esta é a acusação que Deus está a fazer. Eu sempre vos amei. O que é que o povo responde? E não leves a mal eu dizer assim, o povo até parece um pouco parvinho, porque Deus diz assim: eu sempre vos amei, e parece que o povo está a dizer: como assim? Como é que nos amaste? E Deus faz questão de responder. É como se Deus estivesse a dizer, olhem aí para o vosso verso 2, olha, vocês lembram-se daqueles irmãos muito importantes para vocês, Esaú e Jacó, esses gêmeos tão importantes na história do nosso povo, vocês lembram-se deles? Olha, eu não escolhi Jacó. Então, uma das coisas que Deus está a fazer é que Deus está a lembrar o povo que naqueles 2 gêmeos, e agora preciso fazer algum contexto rápido, quem é que são estes 2 gêmeos? No primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, tu encontras um homem que se vai destacar. Vários homens se destacam, mulheres também, mas um homem que se destaca é Abraão. E muitas vezes, quando se fala no Deus do povo de Israel, ele é chamado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Entra aqui o Jacó, que Malaquias está a mencionar. Curiosamente, Jacó é o gêmeo mais novo de Esaú. Então, para Deus provar que, de facto, o povo está a fazer a coisa errada, que é duvidar do seu amor, ele lembra a história de Esaú e Jacó para lembrar aquele povo que Deus escolheu Jacó, que curiosamente, sendo gêmeo, era o gêmeo mais... Quem é que nasceu primeiro? Foi Jacó ou Esaú? Esaú nasceu primeiro.
Então, a tradição naquela altura, não é só naquela altura, ainda hoje, em tantos lugares do mundo, e pode até no nosso próprio contexto, a tradição geralmente era dar um destaque específico ao filho primogênito. Então, Deus está a lembrar que não só amou o povo, como esse amor se vê no facto de ele ter escolhido o mais novo, que era Jacó e Esaú. E está a dizer outra coisa. Veio o verso 13, e agora estou a ler numa tradução um pouco diferente, que também é João Ferreira de Almeida, mas século XXI, diz assim: rejeitei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Se tu não estás muito familiarizado, isto é chinês para ti. É Edom. O que é Edom? Ok, já percebi a parte dos gêmeos, ok? E que Deus escolheu Jacó sobre Esaú. O que é Edom? E eu pergunto à igreja: Edom é o país que veio de quem? De Esaú. Então, nasce um país, uma nação de Esaú, que é Edom, e que tem uma história muito complicada com o país que nasceu de Jacó. Qual é o país que nasceu de Jacó? De Abraão, Isaque e Jacó. Qual é o país que nasceu de Jacó? Israel. Tanto que, curiosamente, Jacó vai passar a ser chamado Israel. Então, dois países diferentes nascem por intermédio destes dois irmãos. Aliás, não são só estes, há mais outros países no Gênesis que tu vais vendo que nascem de irmãos diferentes. Mas neste caso, Jacó é símbolo de Israel, Edom é o país que vem com Esaú. E o que Deus está a dizer é que Edom, que já tinha tido uma relação complicada ao longo dos tempos com Israel, Deus está a dizer: por muito que Edom se esforce para fazer a vossa vida difícil, eu vou arrasar com eles. Estou a simplificar muito. Encontras aí expressões interessantes como: vou tornar aquela casa um deserto para os dragões do deserto, chacais, independentemente do bicho que é usado para traduzir aí. O que é que isto significa nestes versos que eu acabei de ler? Deus assegura que o amor não somente esteve no passado, quando ele amou Jacó, mas Deus assegura que o amor vai garantir o futuro. Quero partilhar esta frase contigo e ela vai aparecer projetada agora ali. O que é que isto significa? Quando nós achamos que Deus não nos ama, nós colocamos em causa a competência com que Deus está a tratar tudo o que acontece, quer o passado, quer o futuro. Encontras essa frase aí agora. Qual é um dos problemas de nós duvidarmos que Deus nos ama, segundo o que o texto está aqui a dizer? Deus, através do profeta Malaquias, ao lembrar aqueles gêmeos, Esaú e Jacó, está a dizer assim: eu escolhi Jacó, eu tomei conta de vocês no passado. Não duvidem que eu vou tomar conta de vocês no futuro. É isto que está em causa. Quando nós achamos que Deus não nos ama, nós colocamos em causa a competência com que Deus está a tratar tudo o que acontece. Então, por isso mesmo, é que é grave nós duvidarmos do amor de Deus. Deixem-me dar uma comparação, não é grande coisa. Nós duvidarmos do amor de Deus é parecido com aquilo que acontece quando temos obras, quando fazemos obras em casa ou noutro lugar qualquer. Há sempre um primeiro encontro com um empreiteiro e tu sabes que naquele primeiro encontro tu vais acreditar no empreiteiro, mas muito dificilmente, quando a obra tiver terminado, tu vais continuar a nutrir o mesmo tipo de sentimentos pelo empreiteiro que tinhas no início, certo? Porquê? Porque raramente os empreiteiros cumprem aquilo que dizem. Dou-vos um exemplo aqui da nossa igreja. O ano passado, e está aqui a Anice, pode-me corrigir se eu disser alguma coisa errada, ela estava com esta responsabilidade. O ano passado nós previmos que as obras durariam 2 meses. Começamos em julho e em agosto está feito. Sabem quando é que terminou? Houve depois muitas aventuras. Houve um buraco ali que aconteceu. Houve aventuras e desventuras. Acabou em novembro. Agora, nada disto nos espanta porque nós já sabemos que obras são assim. Portanto, nós não podemos ficar a contar que
não é muito realista nós esperarmos que aquela data que o empreiteiro, de peito cheio, diz não, isto em pouco tempo vai estar feito. Não é assim que acontece. Não é assim geralmente que acontece. Porquê é que eu estou a falar nesta analogia tosca das obras? Quando tu duvidas que Deus te ama, tu estás a tratar Deus como se fosse um empreiteiro destes. É alguém que não vai cumprir a obra da maneira que eu tinha expectativa que ele cumprisse. E o que eu gostava de te dizer é, se tu duvidas do amor de Deus, tu estás a tratar Deus como se fosse um empreiteiro que não vai terminar a obra que prometeu. Isso é grave, porque Deus não é o empreiteiro que te diz umas coisas bonitas para te convencer, mas que no final não cumpriu a sua palavra. Deus não é um empreiteiro que não cumpre a sua palavra. Quando nós duvidamos de Deus, é como se nós achássemos que Deus é um empreiteiro que não vai fazer exatamente como Ele prometeu. É isto que está em causa. Agora, rapidamente, como o assunto é o amor e o escândalo de Deus amar-me, também é útil nós reconhecermos algumas diferenças no que diz respeito ao modo como hoje nós olhamos para a palavra amor e ao modo como antigamente se olhava para a palavra amor. Há mais de 2000 anos, neste contexto judaico, a palavra amor não era entendida necessariamente como nós hoje a entendemos. Para tu teres ideia, a palavra amor era usada, por exemplo, em contratos, em promessas. Em Israel, de há mais de 2000 anos, o amor era uma palavra, nesse sentido, muito menos romântica do que é hoje para nós. Sei que estou a resumir muito, estou a simplificar muito, mas nós hoje temos uma ideia um pouco romantizada da palavra amor. Por isso mesmo, quando nós lemos este texto e nos aparecem termos como amor e ódio, muitas vezes nós ficamos um pouco chocados. Como assim Deus amar Jacó e odiar Esaú? E é preciso tu compreenderes a maneira como o verbo amar e o verbo odiar aí estão a ser usados neste texto. Pode-nos parecer um uso exagerado, porque lá está, parece que de repente Deus é assim caprichoso e adora Jacó, como se Deus fosse apaixonado por Jacó e olhasse para Esaú e dissesse nada que tu faças me vai impressionar. Isso pode traduzir a ideia de um Deus caprichoso. E é importante tu compreenderes que a palavra amar e odiar aqui não é só uma questão de qualidade, é uma questão de quantidade também. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando estas palavras, esta dicotomia está a ser usada de Deus amar Jacó e de odiar Esaú, também quer dizer uma coisa muito mais simples e muito menos romântica do que nos parece, que é a ideia de que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Não necessariamente que ele abomine Esaú e seja completamente vidrado em Jacó, mas é que Deus fez uma escolha. Por isso mesmo, uma coisa que eu quero chamar a tua atenção é que à medida que tu fores lendo este livro, tu vais vendo que Malaquias é um profeta que usa uma linguagem popular para facilitar os seus leitores no entendimento da profecia que ele está a trazer. Por isso gostava que nós pudéssemos desromantizar então, o modo como muitas vezes nós vamos olhar para estes termos, para entendermos a gravidade do que é duvidar do amor divino. Porquê? Porque quando nós não desromantizamos, podemos achar que o amor de Deus tem menos valor do que tem. Então, o que é que devemos fazer? Desromantizar para entendermos a gravidade de duvidar do amor divino. Significa que quando tu duvidas do amor de Deus, tu vives a preferir o ceticismo, ser cético, vives a preferir ser cético ao coração de Deus. Vais encontrar essa frase agora aí. Eu quero só desempacotá-la rapidamente. O que é que tu precisas? Precisas de ter uma leitura da palavra que seja menos romântica, porque se tiveres uma leitura demasiado romântica, vai-te parecer que Deus é demasiado caprichoso. E não vais entender a força das palavras além do contexto romântico onde nós hoje a interpretamos. Então, o que é que tu precisas fazer? Desromantizar para entenderes a gravidade que é duvidar do amor de Deus. Quando tu duvidas do amor de Deus, tu vives a preferir o ceticismo ao coração de Deus. E fixa-te no facto de ceticismo começar por C e fixa-te no facto da alternativa começar por C, coração de Deus. Quando tu duvidas do amor de Deus, mesmo que não o faças conscientemente, tu estás-te a tornar uma pessoa com dificuldade em acreditar. Estás-te a tornar cético. Quando tu duvidas do amor de Deus, a possibilidade do teu ceticismo te levar ao cinismo também é muito grande. Tu tornas-te uma pessoa mais cética, uma pessoa mais cínica. Ao invés de ires em direção daquilo que deverias estar a ir, que é o coração de Deus.
Porque Deus demonstra o seu caráter, a sua personalidade, o seu sentir na palavra de Deus. Esta é a gravidade também de nós duvidarmos do amor de Deus. Vamos nos tornando mais cínicos, vamos tornando-nos também mais céticos. Mais ainda, quero acrescentar-te só ainda mais uma coisa acerca do amor de Deus para depois partilhar contigo 3 encorajamentos. Mas quero-te falar ainda numa outra coisa acerca do amor de Deus que é muito importante para tu compreenderes que tipo de amor de Deus existe nele. Para não teres uma visão romântica do amor de Deus. Se Deus escolheu o gêmeo mais novo, Jacó, que geralmente era o preterido, portanto, sabes o que é a pessoa preterida? Preterido é o oposto de preferido, ok? Preferido, preterido. Se Deus escolheu o irmão mais novo, coisa que ele não faz a única vez no Velho Testamento e não faz a única vez no livro do Gênesis, uma das coisas que às vezes acontece no livro do Gênesis, é um tema recorrente, é que às vezes os homens estão a seguir as suas linhas tradicionais de pensamento acerca de este é o mais velho, este é aquele que deve ser abençoado, e apercebes-te nas histórias que volta e meia Deus subverte isso. E não obedece exatamente às expectativas que os homens têm. Porquê? Porque Deus está livre para amar como quiser. A pessoa mais livre para amar na Bíblia não és tu. A pessoa mais livre para amar é Deus. De um modo que o Novo Testamento chega a descrever Deus assim. Deus é amor. Então, isto significa que se Deus escolheu o gêmeo mais novo, significa que Deus está livre para optar pelo pequeno. Deixa-me dizer-te, este não é um detalhe. Isto é uma coisa muito importante. Deus está livre para escolher as coisas pequenas. Deus está livre para escolher as coisas insignificantes. Alguns de vocês agora até começam a lembrar-se de alguns versos no Novo Testamento que falam acerca disto. Deus está livre para escolher as coisas escondidas, ocultas, miseráveis, nada promissoras. É isto que também ajuda a que tu entendas como é que Deus ama. Deus está livre para amar as coisas insignificantes. Deus está livre para preferir o pequeno. Queres entender Deus? Deixa-me usar esta expressão. Queres entender Deus sem romantizações palermas? E nós acabamos a cair em muitas romantizações palermas hoje. Queres entender Deus e como Ele ama sem cair nestas romantizações? Deixa-me dizer-te. Jacó não foi preferido por Deus pela vida que teve. E sabes, um dos significados do nome de Jacó é suplantador. Só que nessa ideia de suplantador, já noutras ocasiões tenho partilhado isto contigo, nessa ideia de suplantador está também não só a ideia da pessoa que suplanta. É a ideia da pessoa que sabe dar a volta para sair sempre a ganhar. Como é que tu chamarias a uma pessoa que sabe sempre dar a volta para sair a ganhar? Porque também é esse tipo de suplantação que Jacó faz. Como é que tu chamarias a uma pessoa que sabe sempre dar a volta e sair a ganhar? Que adjetivo é que usarias? Como? Chico esperto. Jacó é um Chico esperto. Se tu fores ler a história, Jacó sabe ser um Chico esperto e às vezes também com a ajuda de outros, às vezes até a mãezinha que é tão Chico que é esperta como ele era. Então, porquê é que eu te estou a falar nisso? Porque Deus não escolheu Jacó por conta da vida que Jacó teve. A vida de Jacó é fascinante, mas está cheia de grandes erros, de artimanhas. Por isso mesmo é que o próprio Jacó caiu em artimanhas, porque ele era tão bom a enganar os outros que também foi enganado. Mas uma coisa que eu quero chamar a tua atenção para te explicar como é que Deus ama, é que Deus não escolhe Jacó pela vida que Jacó tem. Deus escolhe Jacó pela vida nova que o próprio Deus gosta de dar às pessoas que são muitas vezes preteridas. Jacó, como um bom preterido, Jacó, como um bom segundo filho, e aqui há alguns segundos filhos, eu estou a falar para vocês, vocês sabem como é que são. Os segundos filhos muitas vezes são mais espertos do que os primeiros. É verdade ou é mentira? Porque os primeiros às vezes têm facilidades que o segundo não tem. Também é verdade, vamos reconhecer. Às vezes os primeiros também tiveram privilégios que o segundo não teve. Vamos reconhecer tudo. Mas os segundos filhos, com facilidade, arranjam maneira de contornar. Este segundo filho é amado por Deus porque, sendo segundo, Deus tem prazer em dar vida nova aos segundos.
Vou voltar a repetir, para que tu possas reagir com mais entusiasmo. A menos que te aches um primeiro em tudo na vida. Deus ama Jacó, não é porque Jacó é um tipo carismático de bandido. Sabem aqueles filhos que às vezes os pais não podem confessar, mas até lhes acham graça, porque são Jacós, eles vão sempre à volta. Alguns de vocês estão a cometer grandes erros na educação dos vossos filhos, porque vocês riem-se à frente deles, todos embevecidos com a manha deles. E estão a torná-los mimados, como Jacó era, e mais tarde José também de outra maneira foi. Este meu filho, olha-me lá, a última que ele disse. Nunca digas isso à frente do teu filho. O teu filho vai ficar um parvinho com a mania que é esperto. Estou a falar a sério. Os meus filhos cresceram sempre a ouvir, eu não gosto de parvinhos. Que é, aqueles miúdos estão habituados a ouvir os elogios dos pais. Ele é tão esperto. Olha lá olha a última que o meu Zezinho disse. Diz isso sem o Zezinho estar a ouvir. Senão o Zezinho vai se achar o maior. Mas pronto, estás a ver. Às vezes a gente pode achar, Deus olhava para Jacó, este Jacó arranja sempre uma maneira. Deus não se apaixona por Jacó, por ele ser um bandido com charme. Deus apaixona-se, se quisermos usar esta figura, não é pelo bandido com charme. Deus apaixona-se pela ideia de que segundos têm direitos a uma vida nova. Amém? Tu, quando és segundo, tens direito a uma vida nova se caminhares com fé. Então é por causa disso que Jacó se torna quem ele é. Não é por ser aquele menino defendido pela mamãe. Isso só lhe fez mal, não lhe fez bem nenhum. Não mimes o teu filho. Deus tem uma paixão para dar vida nova aos segundos da vida. Àqueles que não são os primeiros. Por isso, quando pensas em amor de Deus, pensa nisto. É isto que Malaquias quer que o povo entenda. Por isso mesmo, quando nós duvidamos que Deus nos ama, nós estamos a duvidar da capacidade extraordinária que Deus tem para, em circunstâncias inesperadas, tirar bons proveitos. O amor de Deus é a operação da nossa vida se tornar nova de acordo com a perfeição de Deus. Não tem a ver com o facto de seres o primeiro, não tem a ver com o facto de seres bonito, não tem a ver com o facto de seres carismático, não tem a ver com o facto de seres vencedor, não tem a ver com o facto de seres o maior da tua rua. Tem a ver com o facto de Deus preferir segundos e dar vida nova àqueles que são esquecidos. É assim que Deus ama. Logo, a pessoa, quando é tocada por este amor, quer ser como aquele que nos ama, quer ser como Deus. É isso que santificação é. O que é santificação? Eu quero ser santo, porque eu quero ser inteiro. Deus é perfeito, eu quero ser como Deus é. Então, o que é a santificação? É todos os dias, baseado no poder da salvação, tu viveres a salvação que te foi dada. Santificação é, por isso, não duvidares que o amor de Deus, até de gente pequena como tu, consegue fazer coisas grandes. Encontras essa frase aí. É por isso que Jacó é mencionado. É por isso que Jacó é mencionado. Não é pelo seu carisma, e ele era carismático. Não é por arranjar sempre uma maneira de safar, e ele arranjava sempre uma maneira de safar. Não é porque ele conseguia enriquecer em todas as circunstâncias, e ele até nas circunstâncias difíceis ele conseguia enriquecer. Ele não está a ser elogiado por isso. Ele está a ser elogiado porque ele é aquele que encontra Deus, luta contra Deus, pede a sua bênção, de facto, e essa não é uma coisa má, o facto de Jacó querer ser abençoado, mas quando Deus ama Jacó da maneira mais direta naquela luta com o anjo, depois podes ir investigar esta história, o que é que Deus faz com Jacó? Não lhe chama Jacó, Jacó, Jacó. És tão bom que o teu nome vai passar a ser repetido 2 vezes. Jacó, Jacó, Jacó. Não, ele dá-lhe um nome novo. Tu já não és Jacó agora. Tu és Israel. É a vida nova que os segundos têm. É assim que Deus ama. E é isto que tu precisas saber para não romantizar o amor de Deus. Agora, quero terminar este sermão, ele já vai longo, e por isso gostava de dar 3 recomendações práticas, partindo do princípio que caracteriza o contexto do texto e que caracteriza eventualmente a tua circunstância hoje. Ou seja, se este povo, quando está a ouvir isto, está a levar, permitam-me dizer assim, nas orelhas, porque se anda a portar mal. Porquê? Porque eles têm dúvidas acerca das coisas que Deus está a fazer,
Isto significa que aquele povo, naquela altura, tinha expectativas que não estavam a ser cumpridas. E esse pode ser o teu caso hoje. Tu podes estar a viver circunstâncias que preferias não viver, que por causa disso te deixam frustrado. Então eu gostava de dar 3 recomendações bíblicas. Em primeiro lugar, quero dizer-te que a tua vida é maior do que a tua frustração. E gostava que tu, nesta hora, pudesses pensar nas tuas frustrações, nos planos que tu tens e que Deus ainda não está a responder. E que provavelmente não têm de ser planos maus, podem ser bons planos, coisas boas. Mas eu gostava que tu pensasses em todas as tuas frustrações que vêm do facto de expectativas que tu tens não estarem a ser encontradas. E eu quero dizer-te, a tua vida é maior do que a tua frustração. Pensa nisto. Israel duvida do amor de Deus porque Israel está a entender a sua vida a partir das suas frustrações. Porquê é que Israel está a ficar cínico? Porquê é que Israel está a ficar cético? Porquê é que tu ficas cínico? Porquê é que tu ficas cético? Porque tu passas a entender a tua vida a partir das tuas frustrações. E é um erro dares às tuas frustrações a lente da tua vida, a interpretação da tua vida. Deixa-me fazer aqui uma analogia. Já fiz. Vamos imaginar. Não é bem linear. Se as frustrações forem estes óculos e tu colocares os óculos das tuas frustrações e para onde quer que tu olhes estás a ver, a partir da lente das tuas frustrações, é óbvio que tu vais concluir que Deus não te ama. Porque sempre que olhares para qualquer coisa da tua vida, quem está a interpretar a tua vida, a lente da tua vida, são os óculos das tuas frustrações. Tu tens de tirar os óculos das tuas frustrações. Porque se tu passares a vida a entendê-la a partir desses óculos, é óbvio que tudo na tua vida vai ser a frustração que tu sentes. Tu tens de passar a ver a tua vida com outra lente. Já sabem onde é que eu vou chegar? Qual é a lente que nós podemos usar com confiança para interpretar a nossa vida? Não são as nossas frustrações. E atenção, só para fechar este capítulo das frustrações. É bom que tu, como cristão, sejas sincero nas frustrações que tens. Ninguém é mais crente em Jesus negando as suas frustrações. Uma boa parte do meu trabalho como pastor, eu e o pastor Filipe, é muitas vezes dizer às pessoas, olha, onde é que está o teu alfabeto da frustração? Onde é que está o teu alfabeto da tentação? Onde é que está o alfabeto da tua fraqueza? Porquê? Porque, infelizmente, muitas vezes nós nem sequer sabemos dar nomes às nossas frustrações. Então fica lá tudo enterrado. É por isso que depois vais precisar das terapias, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos conselheiros. E tudo isso tem a sua validade. Mas porquê? Porque não estás a confessar as tuas frustrações, em primeiro lugar, a Deus e, em segundo lugar, às pessoas que estão à tua volta que precisam de as ouvir também. Portanto, eu não estou a dizer-te que a solução é tu pegares nos óculos das frustrações e nunca mais os usares. Portanto, se tu tens frustrações, é bom que as reconheças para que possas trabalhar sobre elas. Mas agora, o que eu gostava de dizer é que se tu confiares a tua vida à lente do pior que te está a acontecer, tu não vais ter fé nenhuma e vais ficar cada vez mais cético e mais cínico. Aquilo que tem de guiar a tua vida é a lente da Palavra de Deus. Tu tens de olhar para as coisas a partir da Palavra de Deus. Sim, nós acreditamos nisso. Eu vou já assumir. Nós como evangélicos, assumimos que só entendemos a nossa existência através da Bíblia. Sim, nós vamos da Bíblia para o mundo. Nós não andamos a aprender coisas no mundo e depois martelamos aqui na Bíblia para ver se encaixa. Não, não. Nós temos uma posição radical e assumimos essa posição radical. Nós acreditamos mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso significa que é a Bíblia que vai dizer as coisas fundamentais acerca de ti. Se tu viveres com os óculos da tua frustração, a tua vida vai ser a tua frustração, porque tu não estás a tirar os óculos da frustração. Percebem porque é que Deus começa por dizer: eu amei ou não amei Jacó? É como se Deus estivesse a dizer assim: oh pessoal, mas vocês estão a brincar com coisas sérias? O que é que na minha palavra vocês sabem? Eu escolhi ou não escolhi o pai da vossa nação? Eu estive convosco no passado ou não estive? Façam um favor, interpretem a realidade a partir daquilo que eu disse. E não a partir das vossas frustrações. Logo, o primeiro conselho que eu te quero dar: a tua frustração será apenas uma parte da tua vida e não a tua vida toda, quando for a Bíblia a interpretar aquilo que tu estás a viver. Encontras essa frase aí?
Percebes porque é que tu precisas ler a Bíblia diariamente? Porque se tu não leres a Bíblia diariamente, tu vais deixar que as frustrações de cada dia sejam a lente daquilo que tu viveste. Vais tirar as conclusões todas erradas. Tu precisas diariamente estar a ler a Bíblia, o que não significa que a cada dia que tu lês a Bíblia tens uma grande conclusão. Às vezes nós lemos a Bíblia e não há nenhuma grande conclusão que tiramos. Mas porquê é que é importante que a primeira coisa que tu faças no dia seja ler a Bíblia? Porque é tu dizer assim, eu abri os olhos até chegar à Bíblia. Vamos usar esta analogia, não é? Eu levanto-me, eu abro os olhos quando me levanto, não é? Quando acordo, geralmente tenho esse hábito, abro os olhos. Eu vou ter com a Bíblia, ok? Vou ter com a Bíblia, portanto eu não vou às cegas. Mas eu quero que tu penses nesta imagem, por tosca que seja. Sim, tu abriste os olhos para chegares à tua Bíblia e podias começar a ler. Mas há um tipo de olhos que tu só abriste quando começaste a ler a Bíblia. Portanto, pensa nisto. Se tu não lês a Bíblia, tu estás a ir de olhos fechados para o teu emprego. Estás a ir de olhos fechados de deixar os miúdos na escola. Estás a ir de olhos fechados para qualquer coisa. Porque ainda não abriste os olhos. Ainda não deixaste que fosse a Bíblia a dar o rumo que deves seguir. Segunda coisa, a tua frustração não dita o futuro. O futuro não é a nossa frustração. A tua frustração diante das expectativas não atingidas não determina o que vai acontecer. É por isso que Deus está a explicar no verso 4 que os inimigos não vão triunfar para sempre. O que Deus está a dizer, pessoal, vocês estão preocupados com Edom, mas olha, ainda que Edom se arme, ainda que Edom se ache, eu posso garantir-vos que eu vou tomar conta de vocês. Porquê? Porque por muito poderosas que sejam as tuas frustrações, e deixa-me dizer, eu vou admitir isso, as nossas frustrações às vezes são a coisa mais poderosa na nossa vida. E às vezes as nossas frustrações são o mais perto de Deus que existe. Isso é verdade. Às vezes, a coisa mais poderosa, mais forte na tua vida é o teu queixume, a tua frustração, todos os sonhos que tu querias cumprir e não cumpriste. Sem te aperceberes, tu fizeste das tuas frustrações o teu Deus. Mas o que eu te quero dizer é que o Deus verdadeiro vai vencer sobre os ídolos. Vai vencer sobre os deuses que são falsos. E eu posso te garantir, por muito poderosas que sejam as tuas frustrações, o teu futuro não vai depender delas se tu viveres com fé. Deixa-me dar-te o outro lado da medalha. Se tu não tiveres fé, acredita, é incrível. Quanto mais divina seja a tua frustração, mais eficaz ela vai ser. Por isso é que a figura bíblica de Deus nos abandonar a nós próprios acaba por ser a pior forma de maldição. Porque se tu não viveres com fé, a tua frustração, de facto, torna-se uma espécie de guião para ti, de roteiro para ti, de mapa para ti. Logo, a segunda frase, vocês vão lê-la aí, quando sabes que o teu futuro está com Deus, a frustração perde o poder sobre ele. Quando tu sabes realmente que o futuro está com Deus, a tua frustração perde o poder que tem sobre o teu futuro. Terceira e última coisa que queria partilhar convosco. Quanto mais reconheces que Deus te ama, menos frustrado vais viver. E eu quero dizer isto como, vamos dizer, como final desta mensagem. De facto, eu posso dizer que Deus me ama. Como é que tu tens a certeza que Deus te ama, Tiago? Por uma razão. E agora estou a falar de mim, estou a falar de todas as pessoas que têm fé em Jesus. Porque Jesus tomou os nossos pecados sobre Ele e morreu por nós na cruz para que nós tenhamos uma vida nova. Este é o Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou. E por isso nós confiamos que, de facto, o amor de Deus aos homens não é apenas uma ideia, é uma realidade. Eu quero chamar ainda a atenção de outra coisa. Jesus fez isto na prática a um ponto em que Jesus foi crucificado também. Deixa-me usar esta ideia. Jesus, quando foi crucificado, o que estava em causa eram os nossos pecados sobre Ele. Ele carregou sobre si os nossos pecados. O que significa que sobre Jesus estavam os efeitos mais negativos que existem nas nossas frustrações. Tu podes sofrer muito com as tuas frustrações, mas as tuas frustrações ainda não te crucificaram numa cruz. Jesus teve de lidar com todas as expectativas não atingidas, as piores da nossa vida, a crucificarem-no.
Ele deu o seu corpo, a sua vida, para que, de facto, nós deixássemos de ser definidos a partir das nossas frustrações. De certa maneira, podemos dizer que a tua frustração te afeta muito, os planos que tu não concretizaste te afetam muito, mas dificilmente eles te vão levar a seres crucificado numa cruz. E isso aconteceu com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que ao enviar o Filho resolve de uma vez por todas o problema das nossas frustrações, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Por isso, eu posso dizer com toda a segurança, Jesus ama-te. Se tu reconheces nele este Salvador da tua vida, eu posso dizer com toda a segurança, Jesus ama-te. Agora, antes de terminar, também quero basicamente dar-te um último conselho. E não vão levar a mal que até seja uma experiência mais pessoal. Até tendo em conta que também, já noutras ocasiões tenho partilhado isto convosco, Jacó, o nome Jacó em português é Tiago. Aliás, é engraçado a maneira como foi evoluindo para se tornar Tiago. No latim, Jacó é Jacobus, não é? Então, quando levou o santo de São Tiago, São Jacó, né? Ficou Santo Jacobus. Depois, com o uso, foi perdendo o santo. Aliás, também há Santiagos hoje em dia, é o nome Beto, que está na moda. Há Santiagos, mas aqueles que são menos santos e menos Betos e com menos dinheiro são só Tiagos, que é o meu caso. Então, aqui estou eu, Tiago, um Jacó. E eu não nego, já outras vezes tenho partilhado com os irmãos, a história de Jacó é muito especial para mim, porque me encontro em algumas das fraquezas de Jacó também. E quero só dizer-te isto. Uma experiência que eu passei, eu lembro-me em 2017, estava a pregar noutra igreja e eles, neste culto, entoaram aquele cântico que eu já conhecia. Deus, tu és um bom pai, a quem tu és. E quando chega à frase de amado por ti, a quem eu sou, eu já conhecia o cântico. Mas por alguma razão, em 2017, era um tempo difícil para mim, aquela frase teve um impacto. Que foi, por um lado, um alívio muito grande em poder cantá-la, mas ao mesmo tempo um grande peso cantá-la. Isto provavelmente já aconteceu na tua vida. Às vezes, nós termos de lidar com a melhor notícia é muito difícil. E naquela altura, foram anos complicados. Eu sentia-me nas últimas, em 2017. Aliás, os irmãos mais antigos na igreja sabem, este processo foi basicamente até 2019 e 2020, quando a igreja me deu a oportunidade a mim e à minha família para irmos passar 6 meses nos Estados Unidos num sabático. Portanto, ao dizer-te isto, eu também estou a dizer, estas coisas levam tempo. Portanto, eu não quero que saias deste sermão com expectativas biblicamente irrealistas. Foi um período que levou anos. E em 2017, quando naquela igreja se está a cantar e amado por ti é quem eu sou, foi um misto de uma grande dor e de uma grande alegria. Porquê? Ainda hoje eu não sei explicar bem porquê, mas acho que há uma coisa que eu posso dizer que pode ser útil para ti também. Ao longo dos anos que vieram a seguir, portanto, essa não foi uma realização daquele dia, 2017, de modo nenhum, levou anos, mas eu fui chegando a uma conclusão. Em grande parte, como pastor que era em 2017, com a Igreja da Lapa que tinha, com todos os meus esforços para ser um bom professor da palavra, eu apercebi-me, e levou tempo, mas eu apercebi-me que estava a viver, não para ser amado por Deus, mas eu estava a viver para provar a Deus que eu é que o amava a Ele. A minha força toda estava em eu poder provar a Deus que eu o amava, eu poder provar-me a mim próprio que eu amava a Deus, poder provar a vocês, que já aqui estavam na altura, que eu amava a Deus, e nessa altura cantar que eu é que sou amado por Deus foi tão libertador como doloroso. Por isso, deixa-me dar-te este conselho e tu percebes o contexto em que eu o dou. Se for esse o teu caso, para de tentares provar que amas a Deus. Para de tentares provar-te a ti que amas a Deus. Para de tentares provar aos outros que amas a Deus. Para de tentares provar a Deus que amas a Deus. Para de te dares a ti próprio como a solução da tua vida. E deixa-me fazer-te um convite. Tenta uma coisa muito mais difícil, que é simplesmente seres amado por Deus.
Porque é quando nós somos amados por Deus sem nada para lhe mostrar, que nós entendemos que tudo o que acontece na nossa vida não depende de nós, mas do seu amor. Deixa que Deus te ame e, a partir dessa convicção, faz o que precisas de fazer, dá o próximo passo, independentemente do próximo passo. Por isso, esta última frase vai aparecer aí. Não coloques o teu esforço em provares a Deus que o amas. Deixa que Deus te ame e, a partir dessa convicção, dá o próximo passo. E a última afirmação que aí encontras também é importante. Ser amado por Deus não nos enche o ego. Exercita o nosso ego. Porque quando nós somos amados por Deus, nós passamos a estar mais próximo de sentir e viver esse amor pelos outros que estão à nossa volta. Portanto, eu gostava que nesta manhã tu pudesses sair consolado pelo facto de teres um Deus que te ama, que não está à espera que tu lhe proves o quão perfeito és, e que isso te leva ao próximo passo de fé. Vamos responder a isto com as nossas vozes, vamos entoar esse cântico. Deus, nós fazemos deste cântico a nossa oração, Senhor, que ela seja uma verdade, não só a consolar e a sossegar os nossos corações nesta hora, como a contribuir para um descanso e gozo em Ti ao longo deste dia, que te pertence de um modo especial, para que a partir da manhã, com o trabalho que, segundo a Tua vontade, nós teremos pela frente, ó Senhor, que nós avancemos para Ele, para o próximo passo, para a próxima coisa a ser feita, com a garantia de que somos amados por Ti e que não duvidamos disso para ficarmos cínicos ou céticos. É isso que nós te pedimos. Pedimos também, ao mesmo tempo, que recebemos a Tua bênção, a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.